Talvez você adore o frio como eu adorava um tempo atrás. Talvez você ame a ideia de mudar para um país que neva, de morar em um iglu, talvez. E toda vez que chega o verão, aquele sol radiante no céu te deixa infeliz, descontente, com ódio gigantesco. E eu descobri o porquê. Para quem não me conhece, eu sou o escritor JP. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o porquê algumas pessoas elas gostam tanto de climas nublados, como está hoje, por exemplo, uma garoinha leve, um friozinho de 17 graus, mas eu pelo menos estou sentindo muito mais, porque afinal a sensação térmica é individual de cada um, né? Cada pessoa tem uma sensação térmica diferente. E uma vez eu fui falar pra cliente isso e ela ficou pé da vida, mas tá tudo bem, tá perdoado. Eu acredito que eu fui perdoado também, até porque descendo o elevador ela até voltou atrás na ideia de nos processar. Mas enfim, eu fui insensível nas palavras que usei. Mas hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu tô entendendo um pouquinho sobre o clima, sobre temperatura e sobre fogo e gelo. Eu gostava muito de frio, eu era um adolescente que amava frio. E foi porque eu fui uma criança muito quente. Sempre fui, na verdade, uma pessoa muito quente, muito calorosa. As minhas namoradas e a minha esposa e todo mundo que tinha contato físico comigo falava que eu era muito quente. E eu sempre percebi que eu era mais quente que a maioria. Meu pai era mais quente que eu. Eu tocava na mão do meu pai e meu pai tinha a mão mais quente que a minha. Aí eu fui entendendo, compreendendo um pouquinho sobre o que é esse calor que a gente sente às vezes em demasia, às vezes a gente tenta apagar ele, a gente quer esfriar ele, porque daquela forma de viver não está sendo saudável, porque está fazendo a gente ser diferente da maioria. E eu percebi isso na adolescência. Eu era muito quente, mas a maioria das pessoas não tinha um fogo tão aceso assim. E quando eu digo fogo, eu tô falando, sim, da centelha divina. Tô falando do fogo da criação que habita dentro de cada um de nós. Eu sempre fui muito criativo, eu sempre tive uma imaginação muito fértil. E por isso eu escrevia. Porque eu assistia os filmes e lia os livros e eu falava, caramba, podia ter acontecido tal coisa. E nesse poderia ter acontecido, a minha mente já começava a criar infinitas possibilidades de universo. Aí eu gostava da ideia de um universo específico. E geralmente na época da infância para adolescência ali, entre os 12 e 13 anos, eu gostava da ideia de me colocar como protagonista das histórias que eu escrevia. E tudo para entender porque é que eu era tão diferente dos meus amiguinhos, dos meus coleguinhas e das pessoas ao meu redor, dos meus familiares. Eu era diferente deles, muito diferente. Eu vivia num mundinho à parte. Só que eu fui entendendo que todas as pessoas são assim. Tá todo mundo vivendo num mundinho à parte. Cada um tem a sua forma de enxergar a vida e acha que todo mundo deveria enxergar igual, ou até acha que realmente todo mundo enxerga igual. E quando eu descobri que não é todo mundo, por exemplo, que vê da forma como eu vejo, entende da forma que eu entendo, foi uma ruptura. Foi um processo de separação ainda maior. Porque a adolescência, ou a pré-adolescência, é uma ruptura da infância. A adolescência, na verdade, toda é uma ruptura da infância e um processo de entrada na vida adulta. Só que ninguém ensina a gente como é que faz. E eu passei mais que a adolescência tentando entender como é que faz para ser adulto. Aí meu pai dava as dicas que ele achava que era certo. E eu ouvia. Eu até ouvia. Só que daí eu também via que não fazia sentido ele falar, mas na prática muitas das coisas eram diferentes. Por exemplo, guarda dinheiro. Ele sempre falou, guarda dinheiro, não gasta mais do que você ganha. Só que eu via a vida que meu pai e minha mãe levava
E eu pensava comigo, não é esse tipo de vida que eu quero levar. Se guardar dinheiro é isso, eu prefiro torrar tudo. E eu tô torrando tudo até hoje. Na verdade, até hoje não, que agora eu tenho uma contabilidade, eu tenho uma especialista financeira tomando conta da minha bufunfa. Então vamos começar a sair do aperto. Mas enfim, meu pai também falava, não fume. Não fume. Era basicamente, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Só que a criança quer fazer igual o papai. Eu vejo o Bento querendo imitar eu em muitas coisas. E mesmo nas coisas que ele não quer imitar, ele acaba imitando. Às vezes eu sou muito explosivo. E ele, consequentemente, está sendo muito explosivo. Mas voltando ao tema do vídeo, esse fogo, ele é bom. Esse fogo significa vida. Se você tira todo o calor, você mata a maioria das vidas biológicas morrem com a ausência de calor. A maioria. E nós, seres humanos, somos indivíduos calorosos, precisamos de calor. O sopro de vida, precisamos de ar também. Mas a chama tem que arder no coração também, senão você congela. Você pode até não morrer, mas você vira uma pessoa fria, uma pessoa desumana mesmo. Só que a sociedade, ela abomina ao mesmo tempo as pessoas muito frias e calculistas. Só que essas são as que se dão melhor na sociedade. E também abomina o que é muito quente, muito caloroso, que é o bobo. Sabe, é o cara que, tipo, ama tudo, tá feliz com tudo, agradecendo tudo. Esse é o cara caloroso. Só que nem sempre a gente pode ser dessa forma. Infelizmente, o que eu tenho aprendido para a vida adulta é que às vezes a gente tem que ser um pouquinho frio. A gente tem que conseguir analisar sem deixar o sentimento que aquilo está causando na gente nos domine. Às vezes a gente vê uma situação que a gente não tem poder para mudar. E a gente se compadece, a gente dói no coração. Só que nesse momento, como a gente não tem como fazer nada, a gente tem que dar aquela segurada nas emoções. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque se gelar demais, o seu coração endurece. O coração é um órgão macio. Se você gela ele, ele endurece, vira uma pedra. Talvez seja isso que os cristãos falam de quebrantar o coração. De coração endurecido, sabe? O coração endurecido é o coração que congelou. Que apagou, deixou apagar a chama. Só que nas religiões cristãs, e eu sei disso porque eu frequentei mais tempo as religiões cristãs do que as outras. Mas eu acredito que todas elas tenham essa mesma ideia do fogo que vem de Deus, o fogo do Espírito que desce e aquece o nosso coração e faz com que a gente emane calor, que a gente emane luz. E como eu emanava muita luz, muito calor, eu lembro uma vez na infância que eu tava com febre e meu pai e minha mãe vestiu um monte de coberta em volta de mim, porque falou, você vai aquecer bastante e vai matar esse vírus que tá aí dentro de você. E aquilo fez um sentido do caralho pra mim, mas eu comecei a delirar. Muito calor, o calor subindo pra cabeça, e eu comecei a delirar. Eu tive a impressão de que o mundo tava na palma das minhas mãos, e que se em qualquer movimento em falso que eu fizesse, o mundo seria destruído. Essa foi o delírio que eu tive naquele momento de muito calor, de muito fogo. E eu entendo, por exemplo, porque tanta gente gosta de sauna. Uma vez eu fui na sauna e eu me senti tão vivo, tão bem. Só que daí depois a gente sai da sauna e pula numa água, no caso foi uma piscina gelada, porque tava sem o chuveiro gelado do lado. E cara, aquele choque, aquela quebra de calor, mano, é um negócio surreal, é doido demais. Aí tem a questão biológica, tudo, mas eu vejo sempre o espiritual. Eu não sei porquê, mas eu sempre vejo
a espiritualidade nas coisas. Eu vejo esse fogo, eu sinto esse fogo que não é visível. E é da hora, é simplesmente da hora. E eu gosto de compartilhar essa visão, porque não sei se tem outras pessoas que enxergam como eu, que entendem o mundo como eu entendo. E eu acho isso enriquecedor para a humanidade, a gente compartilhar a forma como a gente vê o mundo. Porque eu acredito que cada pessoa vê o mundo de uma forma única e exclusiva. Porque ninguém teve as mesmas experiências que você e ninguém teve as mesmas experiências que eu. E mesmo que tenhamos experiências similares, eu passo por uma experiência de um jeito e você passa pela experiência sua de outro jeito. A forma da gente lidar com a vida e com as questões da vida é diferente. Então esse compartilhar de experiência, de informação e de visão enriquece a humanidade quando lidado com respeito e amor. E é isso que eu faço aqui nesses vídeos. Sempre tentando respeitar ao máximo o outro. E às vezes eu me exalto, eu peço desculpa por me exaltar às vezes, eu tô chegando no equilíbrio. Mas às vezes eu acabo deixando o fogo subir para a cabeça e esse fogo não pode ficar na cabeça nunca. É sempre aqui, no coração. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se o vídeo fez sentido para você, deixa aquele like, comenta algum ponto que você achou interessante ou pelo menos dá um joinha nos comentários para mostrar que o conteúdo valeu a pena. E se inscreve no canal. Eu agradeço muito e até a próxima.